Boa noite, irmãos, a graça e a paz a todos os ouvintes, todos os membros da IBN Emanuel. Vamos começar hoje a aula, mais uma aula da Escola Bíblica. Nós estamos numa série de estudo do livro de Salmos e hoje nós vamos trabalhar o livro de Salmos, capítulo 2. Na aula introdutória, já tem algum tempo que a gente deu essa aula introdutória, a gente falou que o livro de Salmos ele é dividido em 5 livros, é como se fosse um compilado de 5 livros. E nós vamos trabalhar hoje o capítulo 2 do primeiro livro de Salmos. O primeiro livro de Salmos ele vai do capítulo 1 até o capítulo 41. Segundo a tradição da igreja primitiva, o livro de Salmos foi escrito pelo rei Davi, tá? Mas isso é apenas um estudo, um entendimento da igreja primitiva. Não se tem uma certeza sobre este conhecimento, tá? Mas ele, assim, o livro de Salmos, ele tem uma profundidade muito grande, porque ele fala a respeito do reinado do Messias e fala também a respeito da soberania de Deus. E quando você estuda o livro de Salmos, você vê que Deus fala com o homem, mas também Deus deixa o homem falar, né? Os salmistas, eles apresentam suas queixas, né? Para quem não sabe, o rei Davi não é o único que escreve o livro de Salmos, nós temos outros escritores, tá? Mas esse não é o assunto da aula. Hoje o assunto nós vamos falar a respeito do Deus Criador, que ungiu o seu rei para dominar sobre toda a terra. Só que aparentemente esse reino ele não é bem aceito pelos governantes do mundo. Ele não é bem aceito por aqueles que já estavam aqui dominando sobre a terra. Nós sabemos que sobre a terra tem muitos reis, muitos governantes. Para a nossa atualidade são presidentes, né? Hoje nós temos poucos reis, assim dizendo, como nas épocas antigas, nós temos mais presidentes. Mas, quando a gente lê o livro de Salmos, a gente vê que, do capítulo 2, que o salmista ele já começa com uma indagação sobre algo que ele está constatando da sua época que ele acha um pouco estranho. Vamos ler aqui os 2 primeiros versículos para que os irmãos entendam. Olha só, olha que interessante. Eu vou ler na nova versão transformadora, a minha versão é essa. Mas você pode acompanhar aí na sua versão também, que o significado, o sentido é parecido. E eu gostaria de dizer para os irmãos que é importante também a gente estudar a Bíblia em várias versões, porque você traz algum significado, alguma clareza que às vezes uma outra versão não tem. E mais para os nossos tempos atuais é interessante estudar versões que estão mais relacionadas com a linguagem de hoje. Eu recomendaria a nova versão transformadora, e também tem a NVI, que é muito conhecida. Tem a King James também, aí, que tem alguns irmãos que gostam, né? Tem outros que gostam de uma versão mais tradicional, que é a Nova Almeida Corrigida Fiel, né? Tem algumas versões, ou a versão Almeida mesmo, tradicional, de João Ferreira de Almeida. Mas isso não faz você perder o significado e a revelação da palavra do Senhor, amém? Vamos lá. Por que as nações se enfurecem tanto? Porque perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Qual que é a indagação aqui do salmista? Ele tá perguntando por que os reis da terra perdem tempo, gastam tempo em fazer planos que aos olhos deles são inúteis. Os governantes, eles preparam-se para a batalha, eles se conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí ele diz lá no versículo 3, algo que assim chama mais atenção ainda. Vamos quebrar as correntes. Eles dizem, vamos nos libertar da escravidão. Veja bem, nós entendemos pela palavra do Senhor que o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden. E Deus expulsou do Jardim do Éden, expulsou-os da comunhão para com Deus, mas mesmo assim Deus não os puniu com morte instantânea. Deus os afastou
e os deu uma segunda chance. E preparou um plano de redenção para esse homem e para essa mulher. Mas a partir desse pecado, toda a raça humana está sob o jugo, sobre a maldição do pecado, sobre essa condição pecaminosa. E porque o homem está sobre essa condição pecaminosa, a sua inclinação é para pecar. O pecado é desobedecer à vontade de Deus. O homem ele vive de forma independente à vontade de Deus quando ele não se submete à palavra do Senhor. Ele vive longe, ele vive afastado. Se você estudar toda a história bíblica, você vai ver que o homem ele vive afastado do Senhor. Ele vive longe da presença do Senhor. Ele vive longe dos mandamentos do Senhor. Ele vive longe dos preceitos do Senhor. E a gente vê aqui que a grande realidade na história é que os governantes da terra, os reinos do mundo, até mesmo os reinos do povo de Israel, do povo escolhido por Deus, eles resistem à vontade do Senhor. Eles resistem à vontade soberana do Senhor sobre a vida deles. Eles resistem às ordenanças do Deus soberano. E por essa forma, por esse motivo, eles pagam o preço da sua desobediência. Muitos deles caem sobre o juízo do Senhor, caem sobre a disciplina do Senhor. Muitos são destruídos, muitos têm a sua vida encurtada. Nós sabemos que o preço de pessoas que escolhem viver longe da vontade do Senhor. E aqui nos Salmos mostra, esses reis, esses governantes, eles tramam planos inúteis, eles tramam planos maus, eles tramam planos que não se concretizam. Por que não se concretizam? Pode a criatura se rebelar contra o seu Criador e ter sucesso? Pode criaturas frágeis, mortais, caídas, pecadoras, terem sucesso ao se rebelarem contra o Deus Criador, contra o Deus único, o soberano, o Criador dos céus e da terra, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente, que não só criou a vida humana, criou todos os seres que existem na face da terra, criou todo o universo e sabe de todas as coisas. É possível criaturas mortais conspirarem contra o Deus soberano e terem sucesso? E nós sabemos que com certeza não é possível. Mas por que essas pessoas conspiram contra o Senhor? Essa é a indagação do salmista. Por que elas conspiram contra o soberano? E uma resposta que eu posso dar para vocês com base no estudo da palavra de Deus, quando a gente observa a palavra de Deus, é que há uma diferença na natureza de Deus e na natureza humana. A gente vê que o homem entende a vontade do Senhor como sendo escravidão. Você vê aqui no versículo 3, ele fala, vamos quebrar as correntes, vamos libertar da escravidão. O homem pecador, ele acredita que a liberdade dele é quando ele vive independente de Deus. O homem que está longe de Deus, ele não sabe fazer outra coisa além de pecar. E o que é pecar? É desobedecer à vontade de Deus. Pecar é não amar a Deus. Pecar é não amar o próximo como a si mesmo. Pecar é ficar no trono do seu coração. É quando você se assenta no trono do seu coração e não dá espaço para Deus dominar sobre a sua vida. Isso é a raiz do seu pecado. Só tem uma pessoa que pode reinar sobre a sua vida. Ou você, ou Deus. Não tem outra possibilidade. Só existem essas duas possibilidades. E aqui a gente vê nesse texto que os reis da terra, os governantes, eles conspiram contra o Senhor porque eles são desobedientes à vontade do Senhor. Eles são desobedientes aos preceitos do Senhor. Eles são desobedientes aos mandamentos do Senhor. Por isso eles conspiram contra o Senhor. Só que no versículo 4 a gente vê um Deus que tem senso de humor. A Bíblia não mostra um Deus que é apenas sério, mas a gente vê um Deus que tem senso de humor. Se ele tem senso de humor, significa que ele é uma pessoa. Olha só, o versículo 4. Aquele que governa nos céus ri. Aí você imagina Deus dando gargalhadas no seu trono. Que cena cômica. Deus dando gargalhadas. O Senhor zomba deles. Então em sua ira ele os repreende e com a sua fúria os aterroriza. Olha que interessante.
Deus sabe que o homem não pode nada contra ele. O homem, ele tenta se rebelar contra Deus, o homem tenta se insurgir, tenta tirar Deus do trono, o homem pecador, o homem desobediente, o homem que não se submeteu à vontade de Deus. Mas Deus zomba, Deus ri dele, porque Deus o criou. Deus sabe de nós melhor que nós mesmos. Deus sabe de todas as coisas a respeito da nossa vida melhor do que nós mesmos. Então por isso que Deus zomba, Deus ri do homem pecador, dos reis da terra, dos governantes da terra que tentam conspirar contra o reino do soberano e contra o seu ungido. A verdade é que os homens são corruptos e nunca ficarão satisfeitos com um governo correto e justo, porque quando Deus governa, Deus traz justiça. E quando a justiça de Deus vem, a injustiça cai por terra. Quando a justiça de Deus vem, é dado a cada um que é de direito. E esse sistema corrupto da atualidade, desde a época depois de Adão até hoje, e perdura até hoje, ele não consegue se submeter a Deus, porque o pecado está no coração dos governantes. É isso que a palavra de Deus está dizendo de forma clara. Os governantes estão agindo de forma desobediente à palavra do Senhor. Você pode tirar a prova disso, é só você assistir os jornais, você vai ver tantas leis sendo aprovadas que é contra a palavra do Senhor. São coisas que foram instituídas completamente contrárias à vontade do Senhor, completamente contrárias à vontade de Deus. Você pode ler nos jornais, você pode abrir lá, digitar no Google, um noticiário, pode ir no YouTube, você vai ver que os governantes da terra, a maioria deles, tramam, conspiram contra o Deus Todo-Poderoso. Só que Deus se ri deles. Deus se ri deles. Porque, na verdade, Deus entende que é o homem pecador tentando lutar contra o Deus santo. Deus é santo, a sua justiça e o seu juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Salmos 89:14. O Senhor é justo. Ele é amoroso. Sim, mas ele é justo. Ele governa com verdade, ele governa com equidade, que é o mesmo que imparcialidade. Ele não favorece um em detrimento do outro. Quando eu falo a palavra imparcial, não quer dizer impessoal, porque Deus é um Deus pessoal. Só que de tão justo que Deus é, ele não beneficia um em detrimento do outro. Ele não me beneficia porque a pele do meu corpo é mais clara, em detrimento da pele do corpo do meu irmão que é mais escuro. Deus não me beneficia porque às vezes eu tenho um pouco mais de dinheiro na minha conta bancária e o outro irmão não tem. E assim sucessivamente. Deus dá a cada um o que é de direito. Deus dá a cada um, retribui a cada um segundo as suas obras. Eu não estou falando aqui que salvação é pelas obras, não é isso. Eu estou dizendo que aqui neste mundo, aquilo que você planta, você colhe. São apenas as consequências dos seus atos. Nessa realidade, nesse mundo, já está estabelecida essa lei de Deus, a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. E por outro lado, a salvação é basicamente a ação da graça de Deus. Porque se Deus fosse nos dar apenas o que nós merecemos em seu relacionamento com Ele, nós mereceríamos apenas a condenação, mereceríamos apenas a morte. Então por isso Deus manifesta graça e misericórdia nos tempos de agora. Deus manifesta tolerância aos pecados. Deus manifesta tolerância à impiedade dos homens. Por enquanto, porque Deus é amor, e por Ele ser amor, Ele manifesta misericórdia e graça. A natureza divina é uma ofensa ao sistema humano, ao governo humano, que foi corrompido pelo pecado da desobediência de Adão e Eva contra Deus no Éden. Por esta razão, governos humanos não se submetem à soberania de Deus. Você pode ter algumas exceções. Você pode achar na história algumas exceções. Governos cristãos, homens e mulheres cristãos,
que fizeram a diferença na política, que fizeram a diferença na ciência, nas artes, em todas as áreas da sociedade. Mas são algumas exceções. Mas o sistema em si, ele é corrompido. O sistema jaz no maligno. Esse sistema ele só será completamente modificado na segunda vinda de Jesus, quando será estabelecido o reino de Deus aqui na terra. Durante esse período agora, nós somos testemunhas fiéis do reino de Deus aqui na terra. A igreja é como uma agência de Deus aqui na terra, proclamando o evangelho do Senhor, proclamando aos homens, proclamando aos reinos da terra o seguinte, proclamando que é possível se relacionar com Deus sem ser condenado, porque Deus está manifestando graça e misericórdia nesses tempos. Arrependam-se, é isso que a palavra do Senhor nos diz, arrependa-se dos seus pecados e se volte a Deus, se submeta à vontade do Senhor, para que nós venhamos receber a vontade de Deus, receber o dom da fé, receber o amor, receber a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero te dar mais um motivo, o porquê os governantes da terra não conseguem conspirar contra o reino de Deus. Por que os governantes da terra não conseguem derrubar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Por que os governantes da terra não conseguem derrubar o arquiteto do universo? Por que eles não conseguem? Tem um texto lá em Isaías capítulo 55, versículo 8, que diz que os meus pensamentos não são como os vossos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Meu irmão, quando o pensamento chegou na minha cabeça, chegou na sua cabeça, meu amigo, meu querido ouvinte, quando o pensamento chegou na sua cabeça, Deus já sabe de tudo que vai acontecer, Deus já sabe das intenções do seu coração, já sabe naquilo que você tem intenção de praticar, mesmo antes de você falar alguma coisa, agir de alguma forma. É só o pensamento chegar na sua cabeça, Deus já sabe de todas as coisas. Deus pensa muito à frente de nós. A palavra do Senhor nos disse, em Salmos capítulo 8, na última aula, que nós somos um pouco menor que os anjos. Eu quero colocar você para pensar um pouquinho. O nosso inimigo é um anjo caído, Satanás, a antiga serpente. A capacidade do nosso inimigo está um pouco acima da nossa. Mas como que nós conseguimos vencer o nosso inimigo se o nosso inimigo tem uma capacidade um pouco acima da nossa? Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos criados um pouco menores que os anjos, ou seja, os anjos têm uma capacidade um pouco maior que a nossa. Nós só conseguimos vencer o nosso inimigo quando nós estamos submissos à palavra de Deus. Dessa forma o Espírito Santo age em nós para que o nosso inimigo não nos vença. É dessa forma que nós conseguimos vencer. É dessa forma que nós conseguimos romper limites. Voltando no assunto do texto, né? Por que os governantes da terra não conseguem nos vencer? Por que os governantes da terra não conseguem vencer a igreja? Por que os governantes da terra não conseguem vencer mais precisamente o soberano Deus? Porque Deus é único. Ele criou todas as coisas. Nós não temos essa capacidade. Ou nós nos submetemos e somos felizes, ou nós nos rebelamos e sofremos as consequências. Só existem esses dois caminhos, irmãos. Não existem outros caminhos. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Porque na própria palavra, no versículo 5, vou ler para vocês: então na sua ira ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Esse é o destino daqueles que se rebelam contra Deus. Eles ficam debaixo da ira de Deus. Eles ficam debaixo do juízo de Deus. E no versículo 6 o salmista começa a dizer algumas coisas a respeito de Deus. Na verdade, o salmista descreve como se fosse uma declaração do próprio Deus. Olha que interessante, no versículo 6. Ele diz: estabeleci meu rei no trono em Sião, o meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, e a terra inteira
como propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Olha só o que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor está dizendo coisas assim extremamente grandiosas. Olha só, vamos trabalhar cada uma delas. Deus está dizendo que Ele estabeleceu o seu rei. O seu rei está sobre o domínio da terra. E ele fala, o rei proclama o decreto do Senhor. Quer dizer, o Messias proclama o decreto do Senhor. O Messias veio para fazer a vontade perfeita de Deus na sua vida, na minha vida, na vida de todos. Quando o Messias vier, ele proclamará o decreto do Senhor. E o Senhor diz ao Messias, você é meu filho e hoje eu o gerei. Eu quero trazer aqui a afirmação de um pensador cristão que eu admiro muito. Eu estou lendo um livro dele, chama C.S. Lewis. Olha só o que eu quero falar para vocês. O que Deus gera é Deus. Da mesma forma que o ser humano gera são seres humanos. O que Deus cria, não é Deus. Da mesma forma que o ser humano não cria, não é ser humano. Veja bem. Isso significa o quê? Significa que o que Deus gerou dele mesmo, o Cristo, aqui nesse texto diz também que o gerar é o mesmo que revelar. Quando ele revela o Cristo, significa que o Cristo tem a mesma natureza dele, tem a mesma capacidade dele, tem a mesma soberania que ele. Por isso é um com ele na Trindade. Aqui ele fala do Cristo, mas o Deus que nós cremos, ele é trino. Ele é o Pai, o Criador do Universo, o Filho, aquele que veio cumprir a vontade do Senhor na terra, e o Espírito Santo, aquele que age juntamente com a igreja para expandir o reino dos céus até os confins da terra. Quando ele diz, olha só, o que Deus gera é Deus. O que o pensador C.S. Lewis diz. O que o ser humano gera é ser humano. Então o ser humano só tem capacidade de gerar ser humano, e o que Deus gera é Deus. Da mesma forma, por isso nós não somos iguais a Deus. É isso que eu queria dizer para vocês. Que ele diz aqui, o que Deus cria não é Deus. Quando nós somos criados, nós temos a semelhança de Deus. Deus pegou um boneco de barro e assoprou em suas narinas o fôlego de vida, que é o mesmo que significa na palavra no grego, no hebraico, o sopro de vida, a alma vivente é aquele que deseja. Nós somos criados com vários desejos, com vários anseios. Nós somos criados para desejar, ansiar o relacionamento com o Senhor. Da mesma forma, aquilo que o ser humano cria não é ser humano. Vê a diferença? Eu posso criar uma mesa de mármore. Essa mesa de mármore, ela é o quê? É uma obra de arte que eu fiz, só que ela não é humana. Agora, o que é gerado de uma mulher é um filho, pode ser uma menina ou uma menina. Deus deu essa capacidade para a mulher de gerar. Então eu quero que você entenda isso. O que Deus gera é Deus. Ele gera o filho. O filho dele tem a mesma capacidade, a mesma natureza que ele. O ser humano gera o que? Seres humanos. O que Deus cria não é Deus, somos nós. Deus cria seres humanos. E o que o ser humano cria não é humano, porque são coisas, são objetos inanimados. Deus gerou Cristo, Deus revelou a Cristo para toda a humanidade. Então, se Deus gerou a Cristo, então ele tem a capacidade de desenvolver um reino segundo o coração de Deus. Porque a vontade de Deus, ela só pode ser compartilhada com quem tem a capacidade de cumprir a vontade dele. Por isso que Adão não conseguiu cumprir 100% a vontade de Deus. Porque Adão resolveu seguir a sua vontade. Por isso que nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus se não for pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Se você for tentar cumprir a vontade de Deus pelos seus raciocínios, pelas suas forças apenas, sem auxílio do Espírito Santo, você não vai conseguir. Você fala que eu não consigo me largar desse pecado, eu vou me esforçar. Você pode fazer todos os esforços humanos, você não consegue. Mas se você se achegar a Deus, se você orar, se você se consagrar, se você se arrepender dos pecados, se você desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, Ele vai te dar a força que você precisa para vencer todos os pecados. Então, quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus, nós somos fortalecidos.
Então Deus, ele só podia ungir a Cristo porque Cristo tinha a capacidade de cumprir toda a vontade de Deus. Por isso Deus soberano ungiu a Cristo. Jesus Cristo significa o rei ungido, aquele que recebeu. Ele recebeu a unção de Deus para governar sobre a terra. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, o Cristo recebeu de Deus a unção para governar sobre a terra. Aí ele diz, né? Pede-me e te darei as nações por herança e a terra inteira como propriedade. Então o Cristo é o único que tem a capacidade de tomar toda a terra como herança, redimir toda a terra do pecado de Adão. Porque quando você vê a maldição proferida por Deus a Adão, Deus falou assim, maldita é a terra por sua causa. Então o pecado ele não afetou só Adão, ele afetou toda a criação. Todo o sistema, todo o cosmos foi afetado pelo pecado de Adão. Ele se tornou um pecador, mas a natureza, a criação ficou aprisionada no pecado. Porque o seu representante, porque ele estava na posição de representante, foi aprisionado pelo pecado. E somente com a vinda de Cristo, o Messias, quebrando o poder do pecado, quebrando a força do pecado, quebrando a culpa do pecado, quebrando o poder do pecado e assumindo a posição de rei ungido, e depois que ele morreu, ressuscitou, e ele disse aos seus discípulos, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O que ele fazia nos céus, na presença de Deus, ele conseguiu cumprir na terra. Por isso todo o poder, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. O Cristo cumpriu a vontade de Deus nos céus e ele cumpriu também na terra. Então ele recebeu todo o poder e a autoridade. Aí ele deu a autoridade para os discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu tenho vos dito. E disse mais, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o nosso rei, ele sofre oposições desde que ele desceu nessa terra. Desde que ele veio para cumprir a vontade do Pai. Os reinos da terra conspiram contra o reino do soberano Deus, contra a vontade soberana de Deus e contra o seu rei ungido. Só que Deus zomba deles. Deus zomba dos reis da terra, porque Deus sabe que eles não têm a capacidade de destronar o Criador do universo, porque uma criatura não tem a mesma capacidade que o seu Criador. A criatura está num nível inferior ao seu Criador, ela não tem essa capacidade. E continuando a leitura, irmãos, olha só, você as quebrará com cetro de ferro e as despedará como vasos de barro. Quer dizer, Cristo terá autoridade para executar juízo. Cristo terá autoridade para nivelar todas as coisas. Todas as nações que estão agindo com iniquidade. Todas as nações que estão aprovando a legalização do aborto. Todas as nações que estão aprovando a legalização da pedofilia. Todas as nações que estão aprovando a legalização das drogas. Todas as nações que estão institucionalizando o adultério. Todas essas nações vão sofrer com a vara de ferro do Messias. Os tempos de misericórdia e graça são agora, mas chegará um tempo de juízo e justiça. É isso que a palavra de Deus nos diz. Haverá um tempo que o Messias vai governar com vara de ferro. Ele vai trazer justiça perfeita sobre a terra. E nós, como cristãos, temos que nos apoiar nessas verdades. O nosso rei virá para trazer justiça sobre a terra. Por isso que nós temos que ser testemunhas fiéis. Temos que ser testemunhas verdadeiras. Temos que permanecer firmes, perseverantes. Os nossos irmãos da fé, desde a época da igreja primitiva, estão sofrendo por causa da mensagem do Evangelho, morreram por causa dessa mensagem do Evangelho, pagaram com o seu sangue, escreveram a história da igreja com sangue, mas eles continuaram firmes, porque a fé deles é no reino do Messias que virá para colocar todas as coisas niveladas no nível da justiça de Deus.
E como nós fomos feitos justiça de Deus no Calvário, porque a nós foi acreditada a justiça de Cristo, nós reinaremos com Ele. Então nós temos que enchermos de esperança quando nós recebemos essa mensagem. Quem fica tremendo de medo diante dessa mensagem são aqueles que não têm aliança com Deus. Porque a misericórdia é para os que arrependem. Mas o juízo e a justiça é para aqueles que continuam na desobediência. E se você for ver, no versículo 10, há essa declaração do salmista. Olha só. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Essa advertência é a igreja que traz para o mundo. Naquela época, do contexto do salmista, era uma mensagem de Israel para o mundo. Mas no nosso contexto hoje, é uma mensagem da igreja para o mundo. Nós temos a mensagem do Rei do Universo, do Criador do Universo para todos os governantes da Terra. Quando o texto fala de reis e governantes, não está se referindo apenas em reis de nações, governantes de estados. Está se referindo àqueles que exercem domínio. Um pai de família exerce domínio sobre a sua família. É sobre pessoas que estão governando sobre vidas. Pessoas que exercem autoridade sobre outras pessoas. É sobre essas pessoas que a palavra de Deus está se direcionando. Mais precisamente a reis e governantes da terra. Sim, na nossa realidade agora, pessoas com cargos políticos. A palavra de Deus diz que as autoridades são constituídas por Deus. Sim. Mas autoridades familiares também são constituídas por Deus. Autoridades eclesiásticas também são constituídas por Deus. Autoridades civis também são constituídas por Deus. Então refere-se a todos aqueles que exercem domínio sobre a terra. A mensagem do Evangelho é para todos. Mas ela é eficiente na vida daqueles que se arrependem. Na vida daqueles que se arrependem, a mensagem chega com graça e misericórdia. Agora os que permanecem na desobediência, infelizmente, é justiça e juízo. E aqui está o chamado. Esse é o chamado do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo ele não está presente só quando Jesus veio. Não é só no Novo Testamento, não. Na Velha Aliança também, como assim nós dizemos. No Velho Testamento a gente vê a mensagem do Evangelho firme, vívida, brilhante. Como diz aqui, sirvam o Senhor com temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz lá em Provérbios. Alegrem-se nele com tremor. Quer dizer, você tem um respeito, uma reverência pelo Senhor. Você sabe quem Ele é e quem Ele representa. Ele é o seu Criador, Ele te dá todas as coisas. Então você teme e treme na presença dEle e o obedece. Porque a palavra de Deus diz que os demônios tremem na presença do Senhor. Mas qual que é o problema dos demônios? Eles não obedecem ao Senhor. Então a gente tem que fazer algo muito mais. A gente tem que temer, tremer e obedecer ao nosso Criador. Nós precisamos fazer isso. Esse é o chamado do Evangelho para todos nós. E aqui está essa mensagem. E aqui no versículo 11 diz: sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Está aqui de novo a exortação. Sujeitem-se ao Filho. Quem é o Filho? O Filho de Deus, o Cristo, o Jesus Cristo, que desceu do céu, que veio morrer pelos pecados da humanidade. E todo aquele que nele crê pode ter a vida eterna. Todos os que se arrependem dos seus pecados, aqueles que passam pelo batismo, porque o batismo é uma confissão de fé pública, um ato de sepultamento do velho homem e uma nova vida com Cristo renascendo. Aquele que é nascido de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. E está aqui o chamado: sujeitem-se ao Filho para que ele não se ire. Tem uma versão que diz: beijem o Filho para que ele não se ire. Quando você beija, é alguém que você gosta, que você ama, que você valoriza. Podia ser uma outra expressão aqui também: honrem o Filho. Deem glórias ao Filho de Deus.
Ele é merecedor. Isso é o razoável que podemos fazer. Não é grande coisa a gente honrar aquele que criou todas as coisas. Não é grande coisa a gente honrar aquele que nos dá o fôlego de vida. Não é grande coisa a gente honrar aquele que nos dá a provisão diária. O Pai Nosso que estás nos céus. Não é grande coisa. É o razoável. É o mínimo que nós podemos fazer na presença do nosso Senhor. E olhe só, o finalzinho. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Quer dizer, aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que creem no Evangelho e se refugiam no Senhor, eles são felizes. Eu quero concluir dizendo, no Salmo capítulo 1, nós vemos a eficácia, a supremacia da palavra de Deus na vida do justo. E qual é o problema na vida do ímpio? Mostra a diferença daquele que vive na presença do Senhor obedecendo a sua palavra e aquele que não vive na presença do Senhor e desobedece a sua palavra. No Salmo capítulo 1 mostra isso. No Salmo capítulo 2, que é praticamente a continuidade no mesmo tema, nos mostra quem é a palavra viva. A palavra viva é Cristo, o Rei ungido. O espírito da profecia é Cristo, como diz lá em Apocalipse. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ele é rei daqueles reis da terra que se arrependeram e se submeteram a ele. Ele é Senhor dos senhores da terra que se arrependeram dos seus pecados e se submeteram a ele. Aqueles que beijaram o Filho, aqueles que honraram o Filho, aqueles que deram glória ao Filho. Porque Deus decretou que o Filho seja glorificado. E se o Filho é glorificado, o Pai também é glorificado. Porque o Filho cumpre toda a vontade de Deus. Então, se nós obedecemos, se nós amamos, se nós honramos o Filho de Deus, nós estamos glorificando o nosso Pai Celestial, o Criador do Universo. Eu quero que você reflita nessa mensagem. Eu quero que você pense a respeito dessa mensagem, meu irmão. Como que está a sua vida com Deus esses dias? Você tem honrado ao Senhor? Você tem beijado o Filho de Deus? Você tem dado glórias a Deus com o seu procedimento diário? Você tem se sujeitado a Deus? Pense a respeito disso. Como tem sido a sua vida com Deus? Deus tem recebido boas notícias de você lá no reino dos céus? Porque a palavra de Deus diz, se nós confessarmos o Cristo aos homens, Cristo nos confessará ao Pai que está nos céus. Então, se o nosso viver diário aqui é de acordo com a vontade de Deus, o Cristo lá na direita do Pai vai virar para o Pai e falar: olha, Pai, o Igor está lá fazendo a minha vontade. Olha, Pai, a Ruth está fazendo a minha vontade. Olha lá, Pai, o Isaac está fazendo a minha vontade. Olha lá, Pai, a Samara está fazendo a minha vontade. Olha lá, Pai, o Darley está fazendo a minha vontade. E assim por diante, todos os nossos irmãos. Olha lá, Pai, a IBN Emanuel está fazendo a minha vontade. Nós precisamos confessar o Filho de Deus com os nossos lábios e com as nossas atitudes. É como diz aquele ditado, né? O argumento convence, mas o exemplo arrasta. Que nós venhamos a arrastar pessoas na presença do Filho de Deus por causa do nosso exemplo. Que nós venhamos ser bons de argumento, sim. Nós precisamos entender o que é o Evangelho. A gente tem que entender que o Evangelho é uma mensagem de Deus para o homem. Arrependa-se. Creia no Cristo. Quem é o Cristo? Cristo foi aquele que veio dos céus, morreu pelos nossos pecados. Ele nos amou. Deus nos amou de tal maneira que isso não ficou apenas nas palavras. Por isso que nós temos que dar bons testemunhos. Porque Deus nos deu exemplo. Ele não ficou, a gente não fica ouvindo voz do céu dizendo: filhos, eu amo vocês, o papai ama vocês. Não é isso que Deus faz. Deus deu exemplo, falou: meu filho, o que eu te gerei, desça na terra, morra pelo pecado dessas pessoas, mostre a eles o exemplo de amor. Porque quando Ele nos dá o exemplo de amor, o mínimo que nós temos que fazer é obedecê-lo, é fazer da mesma forma. Irmãos, nós vamos concluir aqui a nossa aula. Gostaria que você refletisse sobre isso. Se você puder compartilhar com o máximo de pessoas essa aula, fique à vontade. Nós precisamos compartilhar a palavra de Deus. Agora nós vamos concluir orando,
por essa aula, orando por cada um dos irmãos que estão assistindo, aqueles que não estão assistindo também. Vamos pedir para que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, que a graça do Senhor esteja sobre nós, que Ele venha nos proteger de todo mal. Amém? Oremos. Pai querido, obrigado, Deus, por essa oportunidade de falar a respeito da Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo e do pecado, Pai. Ó Deus, que nós venhamos ser encontrados como os filhos que Te agradam, ó Pai. Que nós venhamos ser encontrados como reis e governantes que se submetem ao Filho de Deus. A Tua palavra diz, beije o Filho para que ele não se ire, honre o Filho para que ele não se ire. Nós queremos honrar o Senhor, ó Deus, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, que nós venhamos, ó Deus, agradar o Senhor, Pai. E nesse momento, ó Deus, eu quero pedir, ó Deus, que a Tua misericórdia e a Tua graça esteja sobre nós, ó Deus. Nós sabemos que tem pessoas sofrendo nesse momento, Deus. Pessoas que estão acometidas desse vírus, ó Deus. Pessoas que estão acometidas de outras doenças, pessoas passando por dificuldades, ó Deus. Ó Pai, eu te peço que a revelação do Seu Evangelho seja estendida a elas, que elas entendam que elas precisam submeter a Cristo para que a sua eternidade seja garantida, para que o seu futuro seja bom e alegre, para que ele saia debaixo da ira de Deus e entre para debaixo da graça de Deus. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, por esses momentos. Nós Te louvamos, ó Deus, Te agradecemos. Dá-nos uma noite abençoada, ó Deus, de descanso, ó Deus, de paz a todos os nossos irmãos, onde eles estiveram, ó Deus. Que a paz que excede todo entendimento nos guarde o nosso coração, ó Deus, na presença do Senhor. No nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe você. Tenham todos uma excelente noite. Graça e paz.